O Supremo Tribunal Federal chamou uma audiência pública para tentar resolver os problemas provocados pela Lei Candir. Quais as chances de um desfecho para essa novela que se arrasta há 20 anos? Estados e municípios querem a revisão da lei que isentou de ICMS produtos primários exportados, como o café e o minério, no caso de Minas, e cobram da União o ressarcimento provocado pelas perdas de arrecadação. Eu vou conversar com o deputado Ulisses Gomes, do PT, que é líder da minoria na casa, e a casa que investe na revisão da lei como uma saída para a crise fiscal de Minas. O deputado Ulisses Gomes é também presidente da Comissão de Ética recém-empossada. Muito bem-vindo, deputado. Olá, Vivian. Obrigado pelo convite. Deputado, vamos começar então pela essa questão da revisão da lei como um esforço, né, e uma sinalização da Assembleia na busca de solução aí para a crise fiscal do Estado. Qual é a possibilidade de eficácia da Assembleia como um parlamento estadual influenciar numa decisão em nível federal? Olha, na minha opinião, Vivian, é um processo de construção em que a Assembleia, ao longo dos últimos anos, vem tentando pautar isso, né, como uma bandeira de Estado, seja ela puxada pelo governador, seja ela pautada num debate com a sociedade através da Assembleia, mas também que envolva toda a sociedade e os demais poderes. E o presidente Agostinho tem conseguido isso nesse primeiro semestre, à frente dessa nova legislatura, envolvendo os poderes e colocando isso como uma pauta prioritária da Assembleia Legislativa. Lançou o livro há pouco com essa perspectiva de unir, levar o debate aprofundado tecnicamente, né? Tentando livro extenso, com um trabalho de 12 autores diferentes, né? O que mostra o corpo, né, jurídico, técnico, histórico desse processo todo, para tentar aglutinar as forças. Uma preocupação que a gente tem é do envolvimento real do governador. Nós iniciamos o ano falando, já puxando essa pauta na nossa bancada, que particularmente, na minha opinião, a grande liderança que nós poderíamos ter à frente desta pauta no nosso país era o atual governador, e pode ser o atual governador Zema, pela força, né, ganhou com uma votação significativa, mais de 70% dos votos, uma referência, uma expectativa a nível nacional em torno dele, e uma pauta que é essencial para Minas, ou seja, a solução a partir dessa pauta da Lei Candir traz uma perspectiva clara, vou ser redundante aqui, de solução para a economia de Minas e muitos estados exportadores, né, da qual ele poderia ser a liderança a puxar isso, envolvendo todos os governadores. O ex-governador Pimentel pautou isso, puxou isso durante o seu governo, mas no final, já em ano eleitoral, você tem uma dificuldade de unificar essa pauta, parece que é uma bandeira de um ou de outro, politicamente falando. Agora, hoje não, hoje é uma política de Estado em que a gente tem uma expectativa que a liderança realmente do governador pode alavancar isso. Agora, é papel da Assembleia também, junto com os outros estados, né, e o presidente Agostinho tem feito isso com os presidentes de assembleias, sobretudo os estados que têm também na base da exportação uma economia forte e perderam muito com a Lei Candir. São 16 estados, que a gente pode, nessa unificação, Supremo, ter uma pressão maior ao Supremo Tribunal Federal. E agora, a notícia que a gente teve há poucos dias, dessa reunião, né, chamada pelo ministro Gilmar Mendes, próximo dia 5 de agosto, chamando os governadores e toda a classe política para essa reunião. Então, é um ponto significativo que tem que ser explorado e a gente vai acelerar essa pauta, essa conversa, essa pressão para que o governo tenha essa referência, né? No dia do lançamento do livro, o que nos preocupou nesse sentido, a presença do vice-governador no lançamento, a sua fala foi bem nesse sentido, de que não entendia muito a lei, não sabia muito e que o livro podia ajudar no entendimento. Agora, o que explica, deputado, esse distanciamento do governador, do executivo, de uma questão que pode ser um caminho para resolver parte do problema de arrecadação do Estado, parte do problema fiscal do Estado, né? A partir da volta da arrecadação ou do ressarcimento das perdas, né, que a União deve aos Estados. Mas, enfim, passando pela Lei Candir, por que esse desinteresse, na sua opinião?
Olha, Vívia, a gente tem que ler um pouco nas entrelinhas, porque não há essa manifestação clara do governador. Nós tivemos uma ação importantíssima da Assembleia nas últimas semanas, que é o projeto da Assembleia Fiscaliza. Nós tivemos aqui todo o secretário de Estado prestando conta e nenhum, no seu discurso, pautou, sobretudo os principais da área da Fazenda, Secretaria de Governo, de Planejamento, a pauta da Lei Candir como uma saída para o Estado de Minas Gerais. Pelo contrário, dá para falar isso porque eles vieram com um discurso muito alinhado, todos eles, na lógica de privatização, na lógica do projeto, do programa do governo federal, da adesão do governo do Estado a esse programa de recuperação fiscal. Então, como eles vieram muito alinhados nisso, sem pautar nada sobre a Lei Candir, está muito claro que é uma posição de governo. Como eu disse anteriormente, o vice-governador esteve aí, recebeu o livro e disse que não entendia muito disso. E a gente não vê uma manifestação do governador. Quer o interesse para buscar entender do assunto. Um governo que ainda não tem claro a sua base. Ou seja, se o governador não manifesta, a gente poderia estar conversando isso com a sua base. Base essa que não está consolidada, não tem rumo, não está consolidada na Assembleia. Então, quando eu falo ler nas entrelinhas, porque você vai somando essas manifestações para tentar entender o porquê não manifesta, por que não entende. O governador, a semana passada, manifestou também, né, meio que deixando essa dualidade no entendimento com relação à Lei Candir, que é um dinheiro que, se viesse, era meio que ganhar na loteria, que ele não tem muita expectativa. E eu acho que é uma aposta equivocada, porque a Lei Candir não é só o passado. Obviamente, o passado é uma solução absurda, se for entender esse cálculo de um estudo que tem na ordem de 136 bilhões de reais, o Estado deve 90 e tanto, você tem um equilíbrio de contas aí. Só para a gente destrinchar isso aqui um pouquinho para as pessoas que estão em casa e que não estão acompanhando isso, essa discussão, não conhecem bem. O Estado tem uma dívida com a União, né, na ordem de vou arredondar, 95 bilhões. No estudo da Lei Candir, a União, isso está previsto na lei, que votou em 1996, porque ela prevê na própria lei que instituiu a chamada Lei Candir, que é a desoneração de impostos em produtos semi-elaborados, né, que é o caso de nosso, commodities, minério e café, fundamentalmente, né, que são exportados, prevê na lei duas palavras que estão muito claras lá: perda e compensação. Né? E Minas Gerais perdeu e prevê uma compensação disso. Prova disso que o Supremo Tribunal Federal reconhece. O problema está no cálculo de quanto que é esse valor. O estudo que a nossa comissão fez na gestão passada levantou algo em torno de 136 bilhões, onde 33 bilhões de reais deve aos municípios do nosso estado e a ordem de cento e poucos bilhões para o estado de Minas Gerais. Tirando aquilo que o estado deve para a União, sobraria algo em torno de 8 bilhões de reais, ou seja, você faria um encontro de contas com a União, repassaria o que deve aos municípios e o Estado ainda teria a receber algo em torno de 6 a 8 bilhões de reais, dependendo do cálculo a fazer. Ou seja, é um dinheiro hoje que resolveria boa parte do déficit anual que o Estado tem. Né? Então, isso faria a máquina girar, com certeza, regularizando o pagamento dos servidores, regularizando 100%... Abrindo possibilidade de investimento. Abrindo possibilidade de investimento. Então, a Lei Candir, ela possibilita, sim, uma solução para o Estado. Só que o governador, sem entender, eu acho que aí não é uma crítica, mas detectando a partir de tudo que está sendo manifestado pelo governo, através de secretários, de algumas manifestações do próprio governador e do seu vice, que ele não compreendeu e acha que é só esse passado, que é de um difícil entendimento, de um acordo que tem que ter com a União. Ele tem que pressionar, ele tem que usar do seu poder de força política ao presidente da República, diferente do que ele deixou de fazer quando recebeu o presidente da República no início do ano, na tragédia de Brumadinho, que ele não pediu nenhuma ajuda ao presidente. Ele tem que pressionar, ele tem que cobrar, né? Botar essa conta para o presidente. Minas precisa disso. Mas não é só o passado. Que se tivesse feito isso lá, naquele momento... Alguma coisa teria. A verdade é que nós não tivemos nada. Relacionado, por exemplo, a essa questão da dívida do Estado, talvez, enfim, a questão do ressarcimento da Lei Candir, que seja a construção de um posicionamento político, precisamos. Porque o que é que Minas tem cobrado e pressionado nesse sentido ao governo federal? Então a Lei Candir tem esse olhar para o passado, mas tem um olhar de hoje para frente. Né? E aí, pensando para frente... já é importante. Há quem defenda o fim da isenção. Porque, na verdade, o que é? Basicamente, Minas vive fundamentalmente de minério de ferro e não cobra
o único imposto estadual que existe, que é o ICMS. Não cobra do minério de ferro. Um dado aqui, eu trouxe anotado para não errar, porque esses dados aí depois complicam. 90% das exportações de Minas, elas são produtos básicos semi-elaborados, até você tinha falado disso. A antiga alíquota, por exemplo, média do ICMS, né, de exportações desde os produtos, é em média de 7%. Nós tivemos, a partir da crise da mineração nos últimos anos, um aumento de 60% sem queda na exportação. Então não é o preço do minério. No café nós podemos detectar um problema, né? Nós temos problema hoje na saca de café, você aumentar o imposto, nós podemos ter problema. Mas pode separar. No minério está provado. É o mercado externo que estabelece o ou seja, ele aumentou vale, pronto, em mais de 60%. Não tem nada a ver com taxação. Não com tem imposto. nada a ver. A média de exportação das exportações mineiras nos últimos 5 anos gira em torno de 25 bilhões. É muito alto, é muito significativo para o Estado. Se a gente for ver na Constituição, né, que se ela for alterada para permitir a tributação das exportações específicas desses semi-elaborados, Minas poderá ter entre 4,5 a 6 bilhões de reais de receita a mais ano. Então, se o governador não acredita, ou acha que isso é demorado, a negociação do que Minas perdeu, isso pode ser uma negociação difícil, só de mudar a legislação hoje, de reconhecimento do que o Supremo Tribunal Federal tem sobre a Lei Candir e permitir que o Estado cobre ICMS, venha cobrar dessas exportações, dependendo dos produtos, nós estamos falando de algo em torno de 4 a 6 bilhões e meio ano, que nós vamos gerar em torno de metade do déficit anual que o Estado tem. Essa audiência, o que se pode esperar dessa audiência? Porque até onde, o que eu li no próprio site do Supremo é que é uma audiência de conciliação. Sim. É uma tentativa de haver um acerto aí entre a União e os 16 estados que são signatários daquela ação, não é, de omissão, que reclama uma lei, que foi a lei que não foi feita, que a Lei Candir pedia que fosse feita uma lei pelo ressarcimento e tal. E agora há então uma discussão em torno disso, uma busca de que haja uma conciliação, um entendimento. Sim. O senhor acredita que pode sair um entendimento ou até uma proposta de eliminação da lei? O Supremo estaria mediando nesses termos? Acredito que sim. Eles não chamariam sem motivo, sem ter uma proposta concreta, mas para isso precisa existir uma convicção do governo sobre essa posição. Né? Você imagina 16 governadores, somado a 16 bancadas federais, pressionando o governo para uma solução disso, trava o Congresso Federal, trava, para resolver o problema dos estados, porque o problema não é mais no mérito, está claro, os estados têm direito. O problema aí está no valor e como fazer essa compensação. Cada estado pode ter uma forma, né, de parcelar, de descontar, de receber de outras formas. Então, se não houver uma mudança de postura de governo, e obviamente do próprio governador, no entendimento disso, é menos uma bancada, é o outro que ele deixa de convencer, um outro governador que pode segui-lo. Então essa posição, por isso o papel da Assembleia, voltando na sua primeira pergunta, é fundamental nesse sentido. Há um entendimento na casa, é quase que unânime, né? E a tentativa nesse sentido, a partir da Assembleia, de convencer o governador a ter uma postura diferente, né? Mais fácil no sentido de não buscar através do regime de recuperação fiscal, que é penoso ao Estado, que não tem de forma imediata nenhum benefício, nenhum. Porque o primeiro benefício que assinar o convênio de recuperação fiscal teria era não pagar a dívida com a União, que já não está pagando. Tudo bem que é por uma decisão judicial. O Estado deixa de pagar 600 milhões por mês. Nós estamos falando de mais de 6... Mas vai ter um custo depois. Vai né? ter. Essa suspensão judicial não é igual vai ter, mas o impacto é hoje. O impacto é na parcela. É verdade, porque você deixar de pagar do jeito que está, a dívida está rolando. Isso. Você deixar de pagar através do acordo, você para de rolar os juros. Os juros. Tudo bem, mas aí é um problema futuro. O de hoje, em tese, está resolvido. Você não tem um impacto direto. Ou seja, assinar um programa de recuperação não resolve o problema de Minas hoje. Zero. Porque você não está pagando. Você vai assinar um novo acordo. Você vai ter a garantia de não pagar
E os juros que você pagaria, você vai pagar menos na frente. Ótimo. E a solução hoje? Nenhuma. Agora, e o custo disso? Como é que o senhor vê o custo disso, pensando, só para as pessoas entenderem, o regime de recuperação fiscal é o acordo no qual o governo do Estado aposta com a União, né, com o governo federal, para, enfim, suspender o pagamento dessa dívida que nós temos com a União, né, com esse benefício da suspensão da dívida por 3 anos, prorrogáveis por mais 3, e, ao mesmo tempo, teria que cumprir uma série de exigências. Tem uma contrapartida que tem que ser feita. O governo, então, pretende mandar isso para cá por projetos, mas antes vai mandar também uma proposta de alteração constitucional em relação ao referendo, que tem que ouvir a população sobre a CEMIG, a privatização, eventual privatização da CEMIG. Eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto, essa proposta especificamente, e esse pacote de projetos que vem por aí, o que o senhor pensa a respeito e a perspectiva da casa mesmo em relação a isso. Nós tivemos um avanço no posicionamento político, uma conquista da sociedade mineira na época do Itamar, né, naquele enfrentamento que ele teve, né, de fortalecimento e levanta a voz de Minas, era um pouco a marca dele, né, Minas tem voz, e conseguiu garantir na Constituição mineira naquele momento que para a venda das estatais, no caso estrategicamente falando, que diz respeito à CEMIG e à Copasa, principalmente a motivação naquele momento era a CEMIG, que é garantir na Constituição do Estado que essa possibilidade só existiria ouvindo a opinião da sociedade, num referendo, né? Ou seja, nós somos eleitos pelo cidadão para ouvir o cidadão, tanto no parlamento quanto no governo. Então, tirar isso da Constituição hoje é um desrespeito, é uma afronta à sociedade mineira, ao processo democrático e aos avanços democráticos que a gente tem ao longo da nossa história. Acho que é um primeiro debate que a Assembleia vai fazer com muita dificuldade para o governo, porque há um consenso, uma maioria muito forte na Assembleia de que isso não deveria acontecer. Mas é uma decisão do governo, a venda do patrimônio. Porque o que o governo precisa hoje é uma entrada de recurso extra para tentar girar e resolver o problema, né? Nós estamos tentando, defendendo que a partir da Lei Candir nós podemos ter recurso extra, resolvendo o problema do Estado, seja com passado ou com presente, na perspectiva do que se arrecada mais para frente, na defesa de um melhor acordo com a CBMN entre a Codemig sobre o Nióbio, que é um outro assunto que precisava ser aprofundado, mas o Estado tem ali um acordo possível de ressarcimento de perdas que ele vem tendo ao longo do ano, pelo entendimento equivocado do contrato e pela forma de extração equivocada que a CBMN tem sobre as minas do Estado. É um outro debate, mas é recurso. Isso está sendo, tem a possibilidade né, clara nesse sentido, além de outras ações de economia. Não da venda de patrimônio tão claro, evidente e importante para o Estado de Minas Gerais, como é a venda da CEMIG e da Copasa. O caso da CEMIG se agrava demais ainda, por estar previsto na Constituição estadual que tem que ouvir a sociedade. Para que ele faça isso, ele tem que mudar a Constituição. Então, é um debate prévio que... Para que ele não tenha que ouvir a sociedade. Para que ele não tenha que ouvir. Então, aliás, essa frase é mais forte e mais importante ainda, porque o governador, o que ele quer é não ouvir a sociedade, né? Vender um patrimônio público sem ouvir a opinião da sociedade mineira sobre isso. Obviamente, parte deve concordar, mas boa parte da sociedade, se não concorda e não entende, merece saber disso. Então, o referendo é para isso, para muitos daqueles, a grande massa da sociedade, que está refém, né, de notícias, saber. Então, quando você leva o assunto, você propicia à sociedade saber da essência daquela pauta e aí opinar sobre ela. Agora, há argumentos em relação à privatização da CEMIG, favoráveis à privatização, dizendo que a CEMIG não cumpre o papel social que ela tinha que cumprir, a CEMIG, que era esperado que cumprisse, né, como uma empresa que tem ações do governo e que tem a voz de voto e veto, né, do governo, então que ela não estaria cumprindo esse papel e que o governo só tem menos de 30% das ações da empresa, então que não teria hoje o mesmo significado, vender ou não a CEMIG. O que o senhor acha disso? A CEMIG, ao longo dos últimos anos, provou uma boa gestão, com seriedade, dar lucro, e ela deu
algo em torno de quase 2 bilhões de lucro no último quadrimestre, no resultado que foi publicado. Nós tivemos uma mudança muito drástica, e aí você vem num processo de decadência da empresa desde o governador Aécio, quando no final do seu governo distribuiu mais de 16 bilhões de dividendos, né, onde a CEMIG precisava investir, e a gente vê essa precariedade em algumas áreas do Estado, que precisa de investimento de aumento de energia, e a CEMIG não tem condições hoje. O presidente da CEMIG foi sabatinado aqui na Assembleia e disse que a CEMIG precisa, para se recompor no Estado, de um investimento na ordem de 22 bilhões de reais, e ela não tem um terço disso, porque ela foi descapitalizada no governo do PSDB, na lógica já de desconstrução da empresa, de enfraquecimento para a venda. O que nós fizemos no último governo foi um fortalecimento da empresa, e ela voltou a dar lucro. E o próprio presidente da CEMIG, o secretário da Fazenda, ao ser questionado disso, afirmou e concordou com a argumentação de que a venda da CEMIG não resolve 6 meses do governo do Estado. Você vai vender a CEMIG, que acabou de ser comprovado que deu lucro, para tapar um buraco que a partir da amanhã ela não é mais, vai ficar mais cara. Eu trouxe uma notícia aqui que diz respeito ao Estado de Goiás, que aí, se for na política, você tem um argumento que é um governador do Democratas, que a empresa que está manifestando interesse em comprar a CEMIG, que é a ANEEL, uma empresa de investidores italianos, está sendo questionada, Enel está lucrando, levando dinheiro para fora, precarizando o serviço, né, sem investimento em Goiás. É esse modelo que está querendo ser implementado. Essa, então, é a principal candidata a principal candidata CEMIG, questionada no estado de Goiás, quem quiser pode pesquisar, da precariedade do serviço, né, do que se tornou o serviço de energia lá com essa privatização. Nós temos um modelo de gestão que está sendo comprovado que é possível fazer com a CEMIG, de melhoria, e garantir que os investimentos sejam feitos. Essa é gradativo. A gente vinha de um modelo diferente, a CEMIG está crescendo, precisa melhorar, mas ela tem qualidade, está sendo comprovada. Ela obviamente, muita gente questiona o valor, é caro, mas através da gestão, com a gestão do governo, ela provou ser superavitária e tem condições de melhorar o seu serviço em Minas Gerais, ao contrário do modelo de privatização, que resolve de forma imediata um pequeno buraco orçamentário do Estado e perde o patrimônio de Minas Gerais. Só para a gente encerrar, o senhor vê possibilidade de impasse, de paralisia de decisão, considerando que o senhor coloca posições não muito diferentes do que a gente escuta de outras lideranças dos outros blocos na casa que não são base do governo. Levando em conta que a base do governo não alcançaria de jeito nenhum votos suficientes para aprovar esses projetos, nós corremos o risco de ter uma paralisia nas decisões, já que o governador trata o regime de recuperação fiscal como única saída, e a Assembleia está sinalizando para um caminho que é um caminho de arrecadação e não de corte. Não, a Assembleia também vai na linha de corte. Ela aprovou a votação da reforma administrativa aqui na casa, por exemplo, foi aliás, o maior exemplo que a Assembleia está no viés também nos cortes de redução de gastos e tudo, na contramão do que o governador vem fazendo. Faz discurso para fora e tem uma prática de privilégios, de gastos diferente do discurso que ele vende para a sociedade. Mas isso, aos poucos, a sociedade vai compreendendo. No que diz respeito especificamente ao pacote de recuperação fiscal, o governo ainda não entendeu que, além de, na grande maioria da Assembleia, né, dos deputados da Assembleia, não compreender isso como a grande alternativa, a alternativa para o Estado, ele não tem base suficiente para aprovar nem a mudança que ele quer fazer na Constituição do Estado de deixar de ouvir a sociedade. Ou seja, só isso deveria impor ao governador uma outra tratativa de diálogo e encontrar na Assembleia a real parceira, né, a instituição parceira para encontrar as outras alternativas. Porque é isso que a Assembleia está buscando fazer a todo momento. E depois de 6 meses de governo, o governador ainda não entendeu e bate na mesma tecla. Só do regime de recuperação fiscal, que vende o patrimônio de Minas, vamos repetir, a CEMIG, a Copasa, a Gasmig,
outros órgãos subsidiárias dessas empresas também que ele pretende vender, assim como a mudança na alíquota de arrecadação da previdenciária dos servidores, que é um impacto direto na vida do servidor, que tem que ser melhor conversada, né? Ouvir os sindicatos, trazer todos os servidores, um corte nos órgãos, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, sem conversar. Como é que está essa conversa com o Poder Judiciário? É uma posição de Estado, não é do governador. Ele está tratando isso como o único modelo e eu acho muito difícil. A manter esse modelo, o cenário de desgaste para o segundo semestre na Assembleia é muito grande. Deputado, muitíssimo obrigada. Será muito grande. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muitíssimo obrigada. Vamos ver, vamos aguardar aí esse segundo semestre. O nosso trabalho à frente da nossa bancada, do nosso bloco de oposição é de muita responsabilidade. A gente sabe da necessidade que Minas tem de buscar alternativas para o momento econômico e da conjuntura política que o nosso país vive e, sobretudo, do nosso Estado. Nós governamos Minas Gerais, sabemos da realidade em que pegamos Minas e a situação que Minas vive e nós vamos sempre procurar alternativas que venham oferecer melhores condições à nossa população. Obrigada outra vez. Eu conversei com o deputado Ulisses Gomes, do PT, ele é líder da minoria na Assembleia e o nosso assunto aqui, nossos dois assuntos, a Lei Candir, a revisão da Lei Candir, a discussão sobre voltar a acabar com a isenção de ICMS sobre o minério, por exemplo, que faz muita diferença, é nossa principal arrecadação no Estado, e também o regime de recuperação fiscal. A Lei Candir é uma bandeira da Assembleia e o regime de recuperação fiscal é o acordo que o governo do Estado propõe à Assembleia, ele tem que ser avalizado pela Assembleia, vai ser enviado para cá, e esse acordo é feito com a União, para que a dívida do Estado seja suspensa por algum tempo, mas existem contrapartidas enfim, o acordo ele não é muito bem recebido na casa até o momento. Então, esses foram os dois pontos que nós discutimos aqui. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, pelo e-mail ou pelo Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.